Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo essa necessaire trapézio. Olha que linda, ela tem esse bolsinho atrás aqui, bem espaçoso. Ela tem um bolso frontal, que também cabe bastante coisa, olha. Ela tem esses bolsinhos aqui nas laterais, para você estar guardando alguma coisa que não tenha perigo de cair, de sair, que você tem que pegar, ter acesso rápido. Na parte interna, ela tem esse bolso grandão e tem esses bolsinhos aqui nas laterais, que você pode estar fazendo eles bipartido ou ele inteiro de uma lateral à outra da necessaire, tá? Esse projeto aqui, eu já vi alguns vídeos no YouTube com diversas formas de estar fazendo essa necessaire trapézio. E aí eu fui pegando um pouquinho de cada um, as ideias que eu achava bacana, e eu desenvolvi essa forma aqui de confeccioná-la, até para atender o pedido de uma cliente minha. Então, espero que vocês gostem. Não deixem de curtir, não deixem de compartilhar e principalmente se inscrever no canal. Qualquer dúvida que tiver, pode deixar aqui nos comentários, ou vocês me acham nas redes sociais como @artemilleratelier. Então, vamos aprender essa peça? Então, para a gente começar a nossa necessaire, nós vamos precisar de 2 retângulos de 12 por 50 no tecido principal e no tecido de forro. O principal eu estruturei com nylon dublado e o de forro eu estruturei com TNT gramatura 40, mas quem quiser colocar com uma gramatura maior não tem problema. Eu que não estruturei, não vou estruturar ela muito para ela não ficar muito dura. Com o nosso retângulo, vocês podem iniciar tanto com o de forro ou com o principal, porque nós vamos precisar fazer nos dois, nós vamos precisar fazer um moldezinho. Vou explicar como é que a gente vai fazer esse molde para a gente poder fazer esse recorte aqui nas laterais do nosso retângulo. Vocês vão cortar um retângulo de 14 por 12. Vocês vão achar o meio dele, que vai ser aqui 6 centímetros, né? Na largura aqui de 12 centímetros. Vão marcar 3 centímetros para um lado e 3 centímetros para o outro. Vão dar um risco aqui, até aqui embaixo na beirada, assim como tá na foto. Tá vendo? Aqui no meu papel. E aí o moldezinho de vocês vai ficar assim, ó. Entendido? Então aqui, 14, 12, vou marcar 6 centímetros aqui, ou seja, 3 para cada lado. Vou dar um risco, vou descartar essas beiradas e o nosso molde vai ficar assim. Então, a gente vai pegar a lateral do nosso retângulo, nós vamos achar o meio aqui da nossa lateral, em todas as partes, tá? Com o retângulo inteiro ainda. Vamos posicionar o nosso molde, vamos riscar o nosso tecido, risca aqui embaixo também, tá? Que eu vou explicar pra vocês depois o que a gente vai fazer. E descarta essas partes aqui excedentes, menos aqui embaixo não precisa cortar. Mesma coisa vocês vão fazer do lado de cá e no tecido de forro. O tecido de forro a gente já pode deixar de lado por um instantinho, que a gente não vai utilizar. Nem o nosso molde a gente vai precisar mais dele. O que a gente vai precisar agora? De 2 retângulos, ele tem 12 por 16 no tecido principal. Nós vamos virar ele do avesso. Vamos passar uma costura de segurança, um pé de máquina aqui, perdão. Vamos desvirar a nossa peça, que eu já fiz aqui. E vamos rebater a costura aqui na parte da emenda da costura. A parte que tá sem emenda, a gente deixa ela sem costurinha, tá? Aí, a gente vai pegar o nosso tecido principal e nós vamos posicionar... Ah, pessoal, aqui agora tá passando o caminhão, o moço do empim, então vocês vão escutar ele gritando aí, mas foca aqui na nossa necessaire, tá? Então, a gente vai posicionar aqui o nosso... Isso aqui vai ser um bolsinho. Então, nós vamos posicionar essa parte que tá sem costura aqui nesse risco que eu fiz, tá? Então, a gente posiciona ele aqui. E aí, a gente vai passar uma costurinha aqui embaixo, só para prender esse bolso. E aí, vocês podem passar uma costurinha aqui pelo avesso para fechar o nosso bolsinho. Então, a nossa necessaire vai ficar com 2 bolsinhos laterais. Eu vou na máquina fazer isso aqui e volto com essa parte pronta pra gente já começar a montar as outras partes da nossa necessaire. Tá aqui o nosso bolsinho preso. Ficou assim, tá vendo? Eu deixei que esse aqui sem refilar pra vocês, aí a gente refila aqui pelo avesso, porque é mais fácil pra gente não acabar cortando
a mais a nossa peça. Então, ficou aqui o nosso bolso, ó, tanto desse lado quanto desse lado aqui. Então, a gente vai reservar essa parte aqui por enquanto. E agora, nós vamos precisar... Eu já vou passar a medida dos dois, mas por enquanto a gente vai trabalhar com um só. Que são 2 retângulos, na verdade são 4 retângulos desse aqui. São na medida de 15 por 26. Então, vão ser 2 no tecido principal, estruturado com nylon dublado. E são 2 que depois eu vou botar que estão aqui. E 2 no tecido de forro, estruturado com TNT. Aqui eu tô utilizando a gramatura 40. Então, a gente vai reservar um desses por enquanto. A gente vai trabalhar só com um do tecido principal. Nós vamos precisar também de 2 retângulos. Aqui são na medida de 10 por 26. Esse aqui tá no tecido de forro. E esse aqui tá no tecido principal. Eu estruturei esse aqui com TNT na gramatura 40. Perdão. E nós vamos precisar também de um retângulo que vai ser o nosso viés. E aqui ele tá na medida de 4 por 26. Outra coisa também que vamos usar, um zíper. Aqui ele tá na medida de 22 centímetros. E nós vamos precisar de 4 retângulozinhos de 3 por 4. Aqui eu já prendi desse lado aqui do zíper. E esse aqui eu deixei pra fazer com vocês. Então, nós vamos posicionar o direito do nosso retângulo com o avesso do nosso zíper e o direito do nosso retângulo com o direito do nosso zíper. Nós vamos passar uma costura de um pé de máquina aqui, vamos desvirar com um pinguinho de cola de silicone, a gente vai deixar ele fixo aqui assim, dessa mesma forma. Então, o que a gente vai fazer aqui? Depois que a gente prender o zíper aqui e virar essa parte, imagina que ele já tá feito, nós vamos pegar, respeitando o lado que a gente vai abrir o nosso zíper, né? Então, é da esquerda para a direita. Então, nós vamos posicionar direito do nosso tecido, do nosso retângulo de 10 por 26, aqui com o direito do nosso zíper. E o direito do nosso forro com o avesso do nosso zíper. Nós vamos passar aqui um pé de máquina, vamos desvirar essa costura e vamos rebater. Então, eu vou fazer essa parte na máquina e volto pra gente finalizar o restante desse bolso aqui. Pronto, já fiz aqui a costura, já rebati aqui o zíper. Agora, a gente vai fazer a parte de cima. Antes, nós vamos tirar esses excessos aqui do zíper. Agora, a gente vai pegar aquela parte nossa, nós vamos posicionar ela aqui. E aí, nós vamos pegar o nosso viés. Só tô conferindo aqui a altura, mas aqui já deu certinho, não vou precisar refilar, não. Então, nós vamos pegar o nosso viés, aquele de 4 centímetros por 26. Nós vamos posicionar direito do nosso tecido principal com o avesso do nosso zíper e vamos passar um pé de máquina. Eu vou lá na máquina fazer isso e retorno aqui. Ó, fui na máquina, costurei o zíper aqui atrás. Já acertei ele aqui pra ele ficar pra cima, tá? Porque ele tá costurado aqui embaixo. Aí eu passei um pouquinho de cola de silicone pra ele ficar bem certinho, tá vendo? Passei uma costura aqui, aí passei um pouquinho de cola de silicone e acertei ele assim pra cima pra ele ficar assim, desse jeitinho. Aí a gente vai pegar aquele nosso retângulo de 15 por 26. Nós vamos posicionar ele aqui bem certinho. Com auxílio daqueles grampinhos, a gente posiciona eles aqui. Olha a minha calopsita querendo aparecer no vídeo. As minhas calopsitas, né, que são várias. De vez em quando, uma delas dá o ar da graça aqui no nosso vídeo. Então, agora que eu posicionei aqui certinho, mais um aqui só para garantir.
nós vamos passar um pé de máquina aqui, só que a costura não pode ficar aqui para perto do zíper. Ela tem que pegar aqui na beiradinha, na parte de fora. Então, eu tô usando esse pé de máquina aqui. Então, ao invés de vocês posicionarem a agulha, deixa eu colocar nessa posição assim, para ela pegar, deixa eu ver se aqui dá para vocês verem. Acho que dá, né? Ao invés de vocês posicionarem a agulha para pegar na parte de dentro do zíper, vocês posicionam para pegar aqui na parte de fora dele. Então, vocês vão passar uma costura aqui a toda volta. Pode ser. Já que prendeu no bolso, não tem problema. E aí, depois a gente vai rebater essa costura aqui. Aí sim, passando uma costura aqui na beiradinha para fazer o acabamento do nosso viés. Então, eu vou na máquina fazer isso e já volto aqui. Ó, já fiz a costura aqui, já prendi todo o bolso, agora falta só fazer aqui o viés. Então, foi o que eu falei pra vocês. Nós vamos dobrar ele aqui e nós vamos dobrar ele mais uma vez. E aí, nós vamos passar uma costura aqui de um pé de máquina, fazendo o acabamento do nosso zíper. Vou deixar esse aqui por enquanto e já vou começar a fazer a outra parte com vocês. Que aí, quando eu voltar na próxima parte do vídeo, eu já trago duas partes prontas. Então, nós vamos precisar agora do outro retângulo de 15 por 26. E nós vamos precisar também, agora, de um retângulo de 10 por 26, no tecido principal estruturado com nylon dublado. E um forro, que ele não está estruturado com nada, na medida de 12 por 26. O que nós vamos fazer? Ah, e nós vamos precisar também, já esquecendo, deixa eu falar primeiro as medidas de tudo e depois eu passo o passo a passo. Nós vamos precisar de dois retângulos de 9 por 21. E aqui eu arredondei ele com essa reguinha aqui, ó, de canto. Aqui eu utilizei o raio de 4 centímetros. Mas se vocês não tiverem essa régua, vocês podem estar fazendo com um copo, com a tampa de algum objeto, enfim. É só para fazer arredondar o canto. A gente só tem que ter atenção que o mesmo lado que a gente fizer esse aqui, a gente tem que fazer o outro. E aí esse aqui, nós vamos, no caso, precisar de dois desse, né? É na medida de 9 por 26. Todos dois no tecido principal. Sendo que um eu estruturei com nylon dublado e o outro eu estruturei com TNT Prematura 40. Aqui eu já coloquei a minha etiqueta. Tá? Essa etiqueta aqui, no caso, eu faço, eu não compro pronta. Eu tenho o clichê, eu mandei fazer o clichê num vendedor no Mercado Livre, com a minha logo. E aí, eu mesmo faço a minha etiqueta em casa e já coloco aqui na minha peça, porque isso aí diminui o custo, né? A gente produzindo acaba saindo mais em conta do que a gente comprando ela pronta. Tá? Mas aí é opcional, tem várias pessoas, tem vários tutoriais no YouTube explicando como faz. Depois, quem quiser, tiver interesse de como eu faço as minhas, só deixar nos comentários aqui que eu faço um vídeo mostrando como eu faço, coloco o passo a passo de como eu comprei o clichê e tudo mais. E aí eu faço a minha etiquetazinha aqui e já coloquei na minha peça para facilitar. Quem quiser saber aqui a distância, eu achei o meio aqui do nosso retângulo e daqui para cima são 4 centímetros. Então, essas duas partes aqui, nós vamos passar uma costura aqui. Eu coloco aqui, no caso, na minha máquina, o meu carrinho na posição 6. Eu não coloco um pé de máquina ele centralizado, não. Eu desloco ele um pouquinho. Aqui a minha máquina vai do posição 0 até a 7. Eu coloco ela na posição 6 e vou passar uma costura aqui a toda a volta. Depois eu vou desvirar, deixando essa parte aqui aberta. Eu vou desvirar e rebater essa costura. Nós vamos precisar também de outro retângulo de 26 por 4, que a gente vai estar utilizando daqui a pouco. E esse retângulo que eu passei aqui para vocês na medida de 10 por 26 e esse outro do forro sem estar estruturado na medida de 12 por 26, nós vamos posicionar o direito do nosso forro com o direito do nosso tecido principal. E vamos passar uma costura de um pé de máquina aqui. Nós vamos desvirar essa costura, que ela vai ficar com essa beiradinha preta aqui, e nós vamos rebater essa costura aqui.
Então, esse retângulo aqui de 15 por 26, por enquanto, a gente deixa ele reservado, porque a gente não vai utilizar. A gente primeiro tem que fazer essas partes aqui do bolso. Esse viés aqui também a gente deixa por enquanto aqui de lado. Então, eu vou lá na máquina finalizar a parte de trás e vou dar início nessa parte aqui do bolso pra gente estar estruturando naquele outro retângulo maior. Trouxe aqui a parte de baixo do bolso já com forro costurado, já refilei aqui a beiradinha, refilei não, desculpa, rebati a beirada aqui pra ficar com esse acabamento em preto, tá bem? Aqui já fiz a aba do nosso bolso, já rebati a costura e aí fechei aqui na parte de cima. Agora nós vamos precisar daquela parte maior de 15 por 26 e do nosso viés de 4 por 26. Achei o meio dele aqui e achei aqui também o meio da nossa aba. Então, nós vamos posicionar a parte de trás da nossa aba, que tá sem etiqueta, com o direito do nosso viés. E aí, nós vamos passar uma costura na máquina, de um pé de máquina aqui, de uma beirada até a outra. Então, eu vou na máquina, faço isso e retorno pra gente dar continuidade aqui. Ó, já costurei aqui o viés, tá vendo? Um pé de máquina. Aí, a gente vem aqui com a cola e passa um pinguinho de cola aqui pra facilitar. Isso aqui vocês podem passar de uma ponta a outra, tá? E aí, a gente vira ela aqui assim, ó, pra ela ficar bem certinha aqui. Essa dobrinha aqui, ela também tem que ficar bem certinha, acompanhando aqui a parte que vocês fizeram, prendendo aqui a aba do bolso. Então, ficou assim, ó, tá vendo? Aí, nessa parte aqui, vocês vão pegar daqui pra cima e vão marcar 3 centímetros. Vão fazer um risco de fora a fora. E aqui embaixo, na beiradinha, bem rentinha essa marcação que vocês fizeram, vocês vão passar um pinguinho de cola. Quem não quiser, não precisa, pode fazer com alfinete. Eu passei a cola porque eu acho mais rápido e fácil. E aí, vocês vão posicionar... Vocês têm que... Não pode ser a ponta aqui do viés, tá? Vocês vão dobrar o viés aqui pra cima, como se ele tivesse assim, tá vendo? E aí, tá vendo essa parte aqui das costas? É essa que vocês vão passar, que vocês vão colar aqui. Então, tem que ser bem centralizado e rente aqui a marcação que a gente fez. Como eu cortei o viés aqui um pouquinho maior, eu tenho que centralizar aqui, achar o meio. Que vai ficar mais fácil na hora de eu prender. Meio com meio. É só fixar aqui. Pronto. Agora, a mesma coisa que a gente fez com o zíper do outro lado, a gente vai fazer desse lado de cá, que ficou torto. Deixa eu descer um pouquinho, porque senão na hora de costurar vai ficar feio. Pronto. Tá? Aqui tá um pouquinho mais baixo. Por isso que eu passo a cola, vai ficar mais fácil. Então, ficou assim, tá vendo, ó? Nosso viés aqui. Então, agora, vocês vão passar uma costura desse lado, não é aqui em cima desse pesponto que a gente, dessa costura que a gente fez aqui pra prender o viés, não. Vocês vão costurar aqui na beirada mesmo. Aqui de cima até aqui embaixo, fazendo uma costura prendendo esse viés aqui na parte de baixo. Então, eu vou na máquina fazer isso e retorno aqui. Ó, a costura eu passei aqui em cima, tá vendo? Eu nem peguei aqui na aba nessa parte. Eu só prendi realmente o viés. Porque o viés já tá preso na aba aqui embaixo. Então, não tem necessidade de passar aqui em cima. Então, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai dobrar a beirada, igual a gente fez lá com o zíper do outro lado. E aí, nós vamos dobrar mais uma vez aqui em cima. E aí, nós vamos passar uma costura aqui nessa beirada aqui, só fazendo o acabamento da nossa aba do bolso. E aí, vai ficar assim, ó.
depois de costurado. Tá vendo? Olha que bonito que fica o acabamento. Aí é só a gente colocar o nosso bolso aqui embaixo, que já podia ter sido pregado aqui também, a gente já podia ter costurado, mas eu acabei fazendo a aba primeiro, não tem problema, na hora que vocês estiverem fazendo aí, vocês invertam a ordem, se achar melhor. Mas a aba presa aqui, ela também não interfere em nada. E até fica mais fácil, até pra gente prender a nossa aba. Aí agora é só passar uma costura aqui também, fixando o nosso bolso, e aí a nossa parte aqui já tá pronta. Então eu vou na máquina fazer isso e volto com... Nisso, vou aproveitando a ida da máquina pra gente poder encurtar esse vídeo, eu vou fazer isso aqui, mas eu já vou apresentar pra vocês a outra parte. Lembra daquele 2 pedaços de forro que eu falei pra vocês, estruturado com TNT 40, na medida de 15 por 26? Nós vamos utilizar ele agora junto dos bolsos. Os bolsos, eles têm a medida... Deixa eu abrir aqui, que de cabeça eu não lembro. Eu corto as partes... 22 por 26. Aqui eu fiz no tecido principal. Então, ela tem 22 assim por 26 assim, que é a largura da nossa necessaire. Eu estruturei só a metade. Então, eu estruturei 11,5. Perdão, 11. Ou 10,5, tá? Não precisa nem ser 11 certinho, não. Porque na hora de vocês dobrarem o tecido, às vezes pode ficar grosseiro. Dependendo da gramatura do TNT que vocês estiverem utilizando. Eu aqui estruturei com a gramatura 40 também. Então, vocês podem cortar com 10,5, 10,2 ou até 10, não tem problema. Então, vocês vão dobrar, já tá estruturado metade, são 2 partes. Vocês vão dobrar o meio e vão passar um pé de máquina aqui para fazer o acabamento desse bolso. Vão posicionar aqui em cima, pode escolher qualquer lado, que ambos os lados são iguais, tanto daqui para cá quanto daqui para cá, não faz diferença. E aí, vocês vão passar uma costurinha de segurança aqui em volta. O que eu vou fazer? Um bolso, eu vou colocar ele inteiro, eu não vou costurar o meio. O outro bolso, eu vou costurar aqui no meio, eu vou fazer 2 bolsinhos. Então, eu tenho que achar o meio desses 26 centímetros, que no caso é 13. E aí, eu vou marcar aqui... E vou passar uma costura aqui no meio para fazer 2 bolsos. Então, ela vai ficar com 3 bolsos internos e 4 bolsos externos. Então, eu vou na máquina fazer isso aqui e essa parte aqui pra gente começar a montar a nossa necessaire. Tá aqui a nossa parte pronta, com o bolso, as partes de fora, a parte de dentro, uma com bolso inteiro, e a outra com bolso aqui partido. Aí, nós vamos precisar de um zíper de 24 centímetros. E aí, 4 retângulozinhos de 3x4, que eu fiz aquele esqueminha que eu já mostrei pra vocês no início desse vídeo. E nós vamos precisar de 2 retângulos de 6x8. Nós vamos achar o meio dele aqui no avesso, vamos dobrar. Aí, vocês podem passar... Ou então passar um pinguinho de cola igual eu fiz aqui. Esse aqui vai ser aquelas alcinhas que a gente coloca no acabamento aqui do zíper. Pra gente poder abrir e fechar a nossa necessaire. Então, deixa eu só acertar essa parte aqui. E aí, como é que a gente vai montar a nossa necessaire? Nós vamos pegar um lado aqui. Aí, nós vamos pegar o nosso zíper, vamos colocar ambos abrindo pro mesmo lado. Então, vamos fazer direito do nosso zíper com o direito do nosso tecido principal. E o avesso do nosso zíper com o avesso do nosso zíper com o direito do nosso forro. E aí, nós vamos passar um pé de máquina de fora a fora aqui. E aí, nós vamos virar e vamos rebater só a costura de dentro. Nós não vamos rebater com o tecido de fora. Então, eu vou na máquina fazer isso e trago aqui pra vocês e a gente faz o outro lado. Já fiz aqui a costurinha, ó. Esse lado aqui eu não rebati e esse lado aqui eu fiz um pesponto, tá vendo?
Agora eu vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Eu vou prender a frente e o verso e vou fazer um pesponto só na parte de dentro. Aqui o avesso fica assim, ó, tá vendo? Essa parte aqui, ela fica solta. Então eu vou na máquina fazer isso e a gente volta para prender o fundo e as laterais. Olha, já prendi os dois lados, ó. Tanto do forro quanto da parte de fora. A parte de fora aqui, ó, a costura não foi rebatida. A parte de dentro foi preta, não sei se tá dando pra vocês verem, mas eu fiz um pesponto aqui. Já prendi desse lado aqui o acabamento aqui do nosso zíper. O lado de cá eu deixei pra mostrar pra prender pra vocês. A gente vai dividir no meio. Vai centralizar aqui. E vai passar uma costurinha aqui de segurança. Aí a gente vai pegar os nossos retângulos de 50 por 12, aqueles que estão cortados, e vamos achar o meio aqui em cada ponta, tá? E aqui atrás nós vamos marcar 1 centímetro e 1 centímetro. Mesma coisa do lado de cá, mesma coisa na parte da frente e do lado de cá também. Vamos achar o meio da nossa peça, aqui, no forro também. Isso facilita bastante. Aqui também. E nessas partes aqui também, vamos achar o meio delas. Aqui vocês podem fazer um risquinho com aquela canetinha que apaga. Porque na hora de centralizar o fundo vai ser bem mais fácil. Para tecido preto, eu costumo utilizar aquela caneta em gel, na cor prata, que depois ela apaga com lenço umedecido. E aqui já tá marcado o meio. Então, eu vou prender essa parte aqui rapidinho aqui com vocês, pra eu já... Eu sempre dou um pinguinho de cola, porque ele já fica centralizado. Tudo eu sempre boto um pinguinho de cola. Quem tá acostumado a assistir meu vídeo sabe que eu uso bastante cola de silicone, porque eu acho que isso facilita tanto o trabalho. Às vezes a gente fica aí se esticando todo, quebrando a cabeça pra ficar alfinetando e ainda assim no final fica torto. Com a cola de silicone não corre esse risco. Pronto, ficou assim, tá vendo? Agora a gente tira aqui o excesso. E aí o que que nós vamos fazer? Nós vamos posicionar e aí a gente vai usar o nosso zíper como base, ou se não for o zíper, vocês podem marcar o meio aqui, pra ficar mais fácil. O meio. Eu tô achando o meio dessa tirazinha que a gente colocou aqui, pra fazer o acabamento do nosso zíper, tá? Essa alça aqui que levanta. Mesma coisa do lado avesso. Aí vocês têm que se basear pelo zíper, pra achar o meio. E a mesma coisa do lado de cá. Aí lembra aquele piquezinho que eu pedi pra vocês darem aqui? Eu gosto de passar um pouquinho de cola. E aí eu vou posicionar ele centralizado aqui, ó. Bem em cima dessa última marcação que a gente fez. Mesma coisa eu vou fazer do lado de cá, com o tecido principal. Pronto, vai ficar assim. E aí a gente vai passar uma costura de um pé de máquina só nesse intervalo aqui, tá? Daqui até aqui. A gente vai deixar essa beirada aqui solta, a gente não pode costurar ela. Então, a gente passa um pé de máquina aqui e a mesma coisa a gente faz do lado de cá. Por isso que tem que ser bem pouquinha cola
só para fixar aqui o tecido. E não pode passar naquela marcaçãozinha vermelha, naquele 1 centímetro. Só para a parte de dentro. E a mesma coisa do lado de cá. Agora eu vou na máquina, eu vou passar um pé de máquina aqui. E eu volto com vocês pra gente tá prendendo aqui essas partes, pra gente tá fechando a nossa necessaire. E é assim que nós vamos fazer, tá vendo? Eu já acertei ela aqui. Já prendi as duas partes, aqui e aqui a parte de baixo. Então, agora a gente vai fazer esse alinhamento aqui com os botõezinhos, tá vendo? Pra gente tá fechando a nossa peça. E aí, vocês podem achar o meio com o meio aqui. E já prender aqui os dois lados. Aí, é só ir na máquina e costurar. A gente vai fazer isso aqui tanto com o lado direito, que é o tecido principal, como com o lado de dentro, que é o tecido de forro. Sendo que aqui, quando a gente estiver fazendo o tecido de forro, um dos lados aqui, a gente vai ter que deixar uma abertura. Então, a gente fecha um lado todo e o outro lado a gente deixa uma abertura pra gente estar desvirando a nossa peça. Então, eu vou na máquina fechar a nossa necessaire, tanto a parte externa quanto a parte interna, deixando uma abertura pra gente estar desvirando ela junto, tá? Voltei, deixei aqui a abertura. Agora, nós vamos desvirar a nossa peça, ó. Fiz a costura em toda a volta, aqui também. E aí, a gente vai desvirar a nossa peça com cuidado pra não esgarçar a costura. Acertando os cantinhos. Desse lado aqui também. Aqui na parte interna eu já coloquei minha etiqueta. Essas eu também faço em cetim, sublimadas. Mas vocês também conseguem comprar pela internet. E aqui, quem quiser pode dar um pontinho invisível ou passar na máquina. Como é uma parte que fica interna, eu costumo passar na máquina para fechar aqui a nossa peça, tá? Depois que ela estiver costurada, vocês vão desvirá-la toda. Eu já vou acertar ela aqui só para mostrar a vocês. Que a gente vai botar o botão de pressão agora. Ficou assim a nossa necessaire, tá vendo? Olha que lindo. O bolsinho aqui do lado. O bolso de trás e o outro aqui na outra lateral. Aí, a gente precisa colocar um botãozinho aqui nessa aba aqui. Então, a gente vai marcar, vai achar o meio aqui da nossa peça. Aqui tá dando um pouquinho menos de 20, mas eu vou centralizar aqui a régua pra ficar com 10. Dar um meio aqui 10. E eu vou colocar ele 2 centímetros acima da beirada. Então, ele vai ficar aqui. Tá vendo? Aí, com o auxílio desse furador aqui, a gente fura a nossa aba. E aí, a gente já aproveita e já marca pro de baixo. E aí, fura também. Aqui eu vou estar utilizando um botão número 14 de imã com rebite dos dois lados. Mas quem não tiver pode estar utilizando aquele outro que coloca aquela chapinha por trás. Só que tem que se atentar que antes de fechar a peça,
é necessário colocar o botão. Então, a distância aqui é 2 centímetros e a daqui de baixo ele fica com 5 centímetros, tá? Se quem for utilizar, colocar aquele antes de fechar a peça. Então, eu venho aqui, encaixo ele aqui no furinho que a gente fez. Mesma coisa do lado de cá. E aí, eu vou lá no balancinho com a matriz própria para esse botão e pressiono aqui. Então, eu vou fazer isso e retorno com ela toda finalizada, inclusive com a costura lá dentro finalizada, para mostrar para vocês. Tá aqui, ó, nossa necessaire finalizada. O bolso frontal. Parte interna preta, tá vendo? Aqui o nosso botãozinho. Os botões, os bolsinhos aqui da lateral. O bolso da parte de trás em zíper. Esse bolso aqui, ó, a parte interna preta. Esse bolso aqui, vocês podem estar fazendo ele também daquele plástico translúcido. Eu vou deixar depois no final desse vídeo alguns outros modelinhos que eu fiz dessa necessaire com plástico translúcido. Aqui eu fiz ela toda em girassol porque a cliente ama girassol, então eu fiz ela toda em girassol para atender a necessidade da cliente. E aqui a parte de dentro, ó, os bolsinhos, tá vendo? Ela fica com um espaço bem grandão. As alças aqui pra gente tá fechando o zíper. O acabamento aqui do zíper na beiradinha, tá vendo? Facilita bastante a nossa costura. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de curtir, de comentar, de se inscrever no canal. Vocês me encontram nas redes sociais como @artemilheiratelier, tanto no Instagram quanto no Facebook, como no Pinterest também. Então, eu fico aguardando vocês lá, tá?